Ana, tudo bem? Estou aqui para dar uma aula de movimento uniformemente variado para vocês, que é a matéria que a gente aprende após o movimento uniforme. Até a semana passada a gente falou de movimento uniforme e agora a gente vai começar o famoso MOVE, movimento uniformemente variado. Então vamos lá. Antes de começar o MOVE, eu vou relembrar as coisas principais do movimento uniforme. O que acontece com o movimento uniforme? O movimento uniforme, a minha velocidade é constante e a minha aceleração é nula, ou seja, se eu tenho uma velocidade, eu vou com essa velocidade do começo até o final do movimento. Eu não mudo a minha velocidade. Por quê? Porque eu não tenho aceleração suficiente, minha aceleração é zero. Então, o que faz um carro acelerar, mudar de velocidade? É aceleração. São conceitos unidos. Eu só consigo mudar de velocidade se eu acelero. Senão, eu vou continuar sempre constante. Que é uma situação, se a gente pensar no nosso dia a dia, uma situação hipotética, porque em nenhuma vez que você está dentro de um carro, ele consegue manter a mesma velocidade, né? Nunca quando a gente está andando de bicicleta, você consegue manter a velocidade. Eu vou andar com 30 metros por segundo. E eu continuo do começo até o final do meu percurso sempre com 30. Então, um movimento uniforme é um movimento hipotético, um movimento não real. Por quê? Porque quando a gente está falando do real, eu sempre vou ter uma aceleração. Só para a gente relembrar, qual era a equação mesmo do movimento uniforme? Lembra do sorvete? Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. O famoso sorvete. Eu calculo a aceleração média. A aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. Lembrando que delta é sempre uma situação final menos uma situação inicial. Então, se eu estou falando de ΔV, eu estou falando de uma velocidade que eu tenho no fim menos uma velocidade do começo. Mesma coisa com o tempo. Tempo do fim menos o tempo do começo. Sempre, então, eu tenho fim. Isso aqui vai ser o que eu tenho no final. Tá? Eu coloquei 2, mas vocês podem pensar final e aqui o que eu tenho? Que é o meu início. Tá? Primeira coisa, agora a gente vai fazer um exercício de aceleração média. Vamos lá. Qual a aceleração de um automóvel que parte do repouso? O que é repouso mesmo? Repouso é quando a minha velocidade inicial é zero. Então, é zero. E aí, esse meu automóvel, ele atinge uma velocidade de 80 em 10 segundos. Bom, como que eu vou fazer isso? Minha velocidade inicial, zero. Minha velocidade final é 80. Mas qual que é o grande problema desse exercício? Eu não consigo trabalhar ao mesmo tempo quilômetro por hora e segundo. Um dos dois vai ter que ser mudado. Ou eu passo quilômetro por hora para metro por segundo, ou eu passo segundo para hora. Eu acho mais fácil aqui passar quilômetro por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6. Quando a gente faz 80 dividido por 3,6, vai dar 22,22 metros por segundo. Utilizando essa fórmula, que é a fórmula que eu mostrei no slide anterior, ΔV sobre ΔT, velocidade final menos a velocidade inicial. No fim, eu não tenho 80, que na hora que eu converti virou 22,22. Então, o que eu vou ter? 22,22 menos 0, dividido pelo meu tempo. Meu tempo total foi 10. Quando eu divido por 10, eu apenas ando uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, eu obtenho que a minha aceleração média foi 22,22 metros por segundo. Tá aqui meu exercício resolvido. Continuando,
Um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 30 metros por segundo em 5 segundos. Determine sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Para eu calcular, gente, eu vou usar o quê? Eu vou usar a fórmula de aceleração média, ΔV sobre ΔT. Como foi de 0 a 30, como que vai ficar? 30 menos 0. Por que tempo? Por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Como a velocidade média era metro por segundo e o tempo era segundo, então eu vou ter metros por segundo ao quadrado. Esse era metros por segundo e esse era segundo, obtendo metros por segundo ao quadrado. Se eu tivesse velocidade em quilômetros por hora e tempo em hora, ia ficar quilômetro por hora ao quadrado, tá? Entenderam? Uma coisa muito importante da gente aprender é classificar agora no movimento uniformemente variado como que são os movimentos. Quando a gente estava falando de movimento uniforme, a gente sempre falava que se a velocidade era positiva, o movimento era progressivo, e se a velocidade era negativa, o movimento é retrógrado. Além disso, agora eu tenho a palavra acelerado e retardado. Como que eu classifico isso? Eu fiz um slide para orientar a gente. Se eu tenho aceleração e velocidade no mesmo sentido, se eu tivesse só a velocidade, já seria a palavra progressivo. Como agora eu tenho as duas no mesmo sentido, sempre que eu tiver aceleração e velocidade no mesmo sentido, podendo ser no sentido positivo ou no sentido negativo, que é o terceiro aqui, a gente fala a palavra acelerado. Agora, quando eu tiver aceleração e velocidade em sentidos opostos, eu falo retardado. Então, por exemplo, o primeiro slide que eu estou aqui falando para vocês, por eu ter aceleração e velocidade no mesmo sentido, recebe o nome de acelerado. Como a velocidade é positiva, é progressivo e acelerado. Agora, vou para o segundo. Eles estão em sentidos contrários. Pela velocidade ser positiva, recebe o nome de progressivo. Mas como aqui o meu sentido, um é velocidade para o sentido positivo e aceleração para o sentido negativo, ele recebe o nome de retardado. Agora vamos para o terceiro. Eles apresentam o mesmo sentido, o sentido negativo. Então, o que eu... Acelerado. Como a velocidade está negativa, está menor que zero, eu uso a palavra retrógrado. Então, meu movimento é retrógrado e acelerado. Agora, esse aqui, sentidos opostos, a velocidade negativa é a palavra retrógrado. Como o sentido é oposto, retardado. Então, lembra sempre assim, se eu tenho sentidos opostos, recebe a palavra retardado. Se eu tenho o mesmo sentido, recebe a palavra acelerado. E o resto é o que a gente já aprendeu. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Pessoal, vou colocar um exemplo aqui para a gente ver como que a gente classifica os movimentos. Como que eu classifico um movimento? Esse primeiro item aqui. Aqui eu tenho uma velocidade que diminuiu. Se eu tenho uma velocidade que diminuiu, então eu vou ter o quê? Uma aceleração negativa, não é? Porém, aqui são valores positivos de velocidade. Então, eu tenho valores maiores que zero. Aqui eu tenho aceleração negativa, velocidade positiva. Como a velocidade é positiva, meu movimento é progressivo. Como a aceleração está fazendo a velocidade diminuir e a velocidade ela tem valores positivos, isso está ao contrário, não está ao contrário? Então, isso chama retardado. Então, toda vez que esses sinais estiverem ao contrário, é retardado. Velocidade positiva, progressiva. Então, agora, vamos para o B. O que eu vou ter aqui no B? Bom, aqui no B, eu tenho que a minha velocidade ela foi menos 30, menos 20. Eu tenho velocidade negativa.
Só que a minha aceleração, se a minha aceleração está tornando os valores maiores, porque menos 30 é um valor menor que menos 20. Então, a minha aceleração, ela está o quê? Ela está positiva. Então, pelo meu movimento apresentar velocidade negativa, ele vai receber o nome de retrógrado. Como eu vou ter os dois em sentidos contrários, tá vendo os dois sinais? Um é menor, outro é maior. Então, ele recebe o nome de retardado. A gente só consegue analisar o movimento indo bem devagar mesmo, porque não é uma coisa tão simples. Agora, vamos para o terceiro exemplo, aqui, ó, o C. O que eu tenho? Vou pensar. O que eu tenho no C? No C eu tenho, foi de menos 80 para menos 100. Tá diminuindo cada vez mais, não tá? Bom, se tá diminuindo cada vez mais, quer dizer que a minha aceleração, ela é negativa. E além disso, eu também possuo valores de velocidade negativos. Então, a velocidade também é negativa. Vamos classificar? O que eu tenho, então? Eu vou ter, por a minha velocidade ser negativa, o meu movimento é retrógrado. Como os dois estão negativos, os dois estão com o mesmo sinal de menor, ele é acelerado. Entenderam? Agora vamos para o D aqui, para a situação D. Na situação D, o que eu tenho? Bom, aqui é 60, aqui é 80. Então, o que está acontecendo com a minha velocidade? Velocidade está maior que zero. E a aceleração? Também. Por que está maior que zero? Porque está aumentando, 60, 80. Como a minha velocidade é maior que zero, o meu movimento é progressivo. E os dois estão com um sinal maior, então meu movimento é acelerado, tá? Então a gente só consegue dessa forma, indo bem devagar. Próximo. A gente vai falar sobre gráficos. Lá no gráfico de MU, a gente nem tinha gráfico de aceleração, porque como a aceleração era zero, lembra que eu sempre desenhava um eixo X, um eixo Y e uma linha no zero? Porque não tinha aceleração. Agora vamos ver o que acontece aqui. Como que vai ficar o gráfico de espaço por tempo? O espaço por tempo vai ficar uma curva, ou com a concavidade voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Então, o que vai acontecer? Se a aceleração for negativa, a gente vai ter concavidade para baixo. Se a aceleração for positiva, a gente vai ter concavidade para cima. Lembrando que, pessoal, uma coisa interessante é vocês perceberem que toda vez que a minha velocidade ela é positiva, isso aqui está crescendo. E quando a minha velocidade é negativa, isso aqui está decrescendo. Olha aqui, ó, aqui também. Se a minha velocidade é negativa, eu estou descendo. Se a minha velocidade é positiva, eu estou subindo, estou crescendo, tá? Como seria o meu gráfico de velocidade por tempo? Agora que eu tenho a minha reta. Se a minha aceleração é positiva, eu tenho uma reta crescente. Se eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho uma reta decrescente. E a aceleração? O que antes não tinha gráfico, que era... Lembra que antes, na aceleração do movimento uniforme, era uma coisa assim? A gente fazia um gráfico e aí eu desenhava uma coisa bem aqui, ó, no zero. Porque eu não tinha aceleração, minha aceleração era zero. Agora, o que eu tenho? Uma reta. Se for para cima do eixo, é porque eu tenho aceleração positiva, acima do eixo do zero. Para baixo do eixo do zero é uma aceleração negativa. Lembrando que eu quero falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu tiver um gráfico de A por T, a minha área, se eu fizer a área disso aqui, ela vai dar o meu delta V, tá? Como lá quando eu tiver o meu gráfico de V por T, continua valendo a mesma coisa. No gráfico de V por T, a área, o que ela vai me dar? Ela vai me dar o
ΔS. Tá? Como no movimento uniforme. Toda vez que eu tinha um gráfico de V por T, a área me dava o ΔS. Tá? Continuando, isso é muito importante. Pode ter exercício que vocês têm que aprender a classificar, a calcular as áreas. O que acontece? Lembra que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2? Como que era a área de retângulo? Base vezes altura. Como era a área de trapézio? Trapézio é essa figura aqui, ó. Base maior mais base menor, vezes a minha altura, dividido por 2, tá? E quadrado, que é lado vezes lado. Agora, gente, vamos falar sobre as equações. Além da equação de aceleração média, ΔV sobre ΔT, tenho mais 3 equações e é isso que a gente vai falar agora. Turma, agora, além da primeira equação que está aparecendo aí para vocês, que é a equação de aceleração que a gente já viu, tenho mais 3. Tenho função horária da velocidade, tenho função horária do espaço e tenho o Torricelli. Lembra que Torricelli é a equação que a gente usa quando não tem tempo, porque a única dela, ó, é essa, eu preciso do tempo, essa também. Na equação de Torricelli não aparece incógnita de tempo. Então, quando eu não tenho tempo, eu uso Torricelli. O que vamos fazer agora? Não vai dar para a gente falar tudo na mesma aula das 3. Função horária de velocidade, de espaço e Torricelli. Então, vamos falar da função horária do espaço. Na próxima aula, a gente fala sobre função horária da velocidade e fala sobre Torricelli. O que eu tenho? Iniciaremos pela equação de espaço, que é a equação, a gente chamava a outra de sorvete no movimento uniforme. Aqui eu vou chamar de sorvetão. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Como que eu uso isso? O móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo. Então aqui eu já tenho o quê? Já tenho a minha aceleração e tenho durante 4 segundos, já tenho o meu tempo. Qual o deslocamento desse móvel? Pessoal, tá vendo que aqui, ó, parte do repouso, partir do repouso é que a minha velocidade inicial, ela é 0, tá? Então, vamos lá. A função horária da posição para o movimento uniforme é sorvetão, tá? O que eu vou ter que fazer? Por que eu tirei aqui, ó, teria um S0, não teria? No slide anterior que eu mostrei para vocês, não teria um S0? Por que eu tirei? Porque eu mandei ele para o primeiro membro e virou ΔS. Virou ΔS por quê? Porque toda vez que você tiver espaço final menos o espaço inicial, isso é ΔS. Tá? Por que eu fiz isso? Porque ele não quer saber o deslocamento. Se ele quer saber o deslocamento, ele não quer saber o deslocamento inicial nem o final. Ele quer saber o total. Ele quer saber ΔS. Entenderam? Então, o que vai acontecer? A gente vai melhorar a equação para resolver o exercício. Eu não tenho aceleração e eu não tenho tempo. Então, a gente só aplica. ΔS vai ficar velocidade inicial, 0. 0 vezes 3. 0 vezes 3. Aqui, não é AT quadrado sobre 2? Qual que é a aceleração? Não é 3? Qual que é o tempo? Não é 4? Divide por 2. 0 vezes 3 dá 0. 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2 vai dar 24 metros. Então, isso foi o espaço que eu tive, o deslocamento total. Eu não estou considerando o deslocamento final e inicial, eu estou considerando o meu ΔS, o deslocamento total. Então, meu deslocamento foi 24 metros. Outro exercício. Um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista a placa de pare. Ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva 3 segundos até parar completamente.
presta atenção, quando o carro para, quer dizer que a minha velocidade final foi quanto? 0. Nunca esquece disso, tá? Toda vez que um carro para, minha velocidade final é 0. Qual foi a distância percorrida? Ó, se eu quero saber distância percorrida, de novo, eu quero saber delta S. Tá? Então, você não precisa saber qual que é o espaço inicial e o final. Eu quero saber delta S. O que vai acontecer? Vou de novo usar a mesma equação. Por quê? Porque eu não quero saber espaço final e inicial, eu quero saber deslocamento total. Eu tenho que a minha velocidade inicial foi 108. Então, ó, eu já tenho velocidade inicial, 108. Tempo, eu tenho? Tenho, 3 segundos. Tenho aceleração? Ah, e aceleração? Como que eu vou descobrir da aceleração? Usando a equação de aceleração. Por quê? Se eu sei que o carro parou, eu sei que no final a minha velocidade era 0. E a minha velocidade inicial eu tenho, que era 108. Por que aqui, Mariana, você colocou 30? Eu coloquei 30, gente, porque eu tinha 108 km por hora. Aqui eu vou ou usar só metro por segundo ou só quilômetro por hora. Então, eu peguei o meu 108, eu dividi por 3,6 e obtive 30. Porque dessa forma eu consigo ter uma unidade só. Então, se eu parei o carro, a minha velocidade final é 0. Se eu estava com uma velocidade de 108 no começo, então eu dividi por 3,6 ficou 30. Isso tudo em 3 segundos. Então eu obtive uma aceleração. Por que menos? Porque a minha velocidade final ela foi menor que a minha velocidade inicial. Então eu tive uma desaceleração, por isso que aqui apareceu um valor negativo. E agora é isso que ele quer? Não, ele quer o deslocamento. Se ele quer o deslocamento, o que vai acontecer? Eu vou aplicar lá na outra equação. Aqui, velocidade inicial vezes tempo. Velocidade inicial, 30. Tempo, 3. Mais AT² sobre 2. Mas como a minha aceleração é negativa, vai ficar menos. A aceleração é 10. Tempo, 3² sobre 2. 90. Resolvendo tudo isso aqui, ó, a gente vai perceber que 3² é 9. 10 vezes 9, 90 dividido por 2, vai dar 45. 90 menos 45, o meu deslocamento total foi de 45 metros. Agora, vamos ver esse exercício aqui. A equação horária é S igual a 3 mais 4t mais t² em unidade de sistema internacional. Unidade de sistema internacional é quando a gente tem espaço em metro, velocidade em metro por segundo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula. Qual é o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração? Eu não preciso usar a equação, eu preciso analisar a equação. Que jeito? Lembra, pessoal, que eu falava para vocês? Gente, se vocês tiverem uma equação assim, ó, S é igual a 3 mais 2t. Só compara com a equação do sorvete, que vocês já vão obter o espaço inicial e a velocidade. Por quê? Porque S é igual a S0 mais VT. Então, só de olhar, a gente já consegue descobrir o que são esses valores. Aqui eu tenho o meu espaço inicial e aqui eu tenho a minha velocidade. Entenderam? Então, aqui é a mesma coisa, só que a gente vai mudar, em vez do sorvete, eu vou mudar pro sorvetão. Então, é apenas para comparar. Vamos continuar. Tá vendo que ele coloca a equação e ele vai comparar com a equação do sorvetão. Quem que não tem o t? Não é o S0? Então, ele é 3 metros. Quem está com o t não é a velocidade inicial? Então, ele é 4 metros por segundo. E a minha aceleração? O único cuidado que vocês têm que tomar agora é que a aceleração, aqui, ela não está aparecendo dividido por 2. Se não está aparecendo é porque já foi dividido.
Então, que número que está aqui junto com o t quadrado não é 1? Se já foi dividido por 2, quer dizer que a aceleração tem valor de 2. Porque ela já foi dividido por esse 2 que está aqui e deu como resultado o 1. Se fosse, por exemplo, 16, se aparecesse na minha equação 16 t quadrado, quer dizer que o valor já foi dividido por 2 e ficou 16. Então, qual que era o valor inicial? 32, tá? Então, é isso que é o único cuidado que a gente tem que tomar. O S0, 3 metros, velocidade inicial, 4 metros por segundo, e a aceleração não é 1. Aceleração não é 1, apesar de aqui o que está é 1. Já foi esse resultado que é 1, aqui ele foi dividido por 2, e o valor que eu tenho que olhar é o A. Então, quanto que ele foi? Foi 2 para dividir por 2 e resultar na minha equação em 1, tá? Pessoal, estou disponível para vocês, para perguntarem o que vocês quiserem. Pode me mandar lá naquela plataforma. Eu sei que as nossas aulas dessa maneira online ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente vai tentando se ajustar e pode contar comigo. Um abraço.